Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme, mais uma aula do canal Prof Mecânica. E antes de começar o assunto da aula e tudo, eu queria avisar vocês que o Prof Mecânica, no caso eu, Guilherme, estou abrindo a possibilidade de fazer freelance de engenharia mecânica. Todos os softwares que eu estou ensinando em meu canal, eu vou prestar serviços a quem quiser me contratar ou quem quiser, tipo assim, fazer algum projeto, alguma coisa, pode me contatar pelo meu e-mail e pelo meu telefone, que estão na descrição desse canal e nos posts que eu fiz essa sexta-feira, ou farei daqui pra frente também, para fazer algum projeto em SolidWorks, ou Lotus, ou MATLAB, ou qualquer outra coisa que você queira que o meu canal ensina dos softwares. Eu vou exercer o projeto para você em todos os formatos e normas da parte da BNT e projetos mecânicos. Então, depois desse aviso, esta aula de hoje vai falar sobre amortecedores e a curva de amortecimento, como obter a curva de amortecimento e como escolher o seu amortecedor. Mas antes de começar a aula, não se esqueça do like no vídeo para ajudar esse vídeo a potencializar e deixar o mais famoso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa tudo isso certo, regulamentado e pronto para acompanhar sempre as novidades do Prof Mecânica. E sem mais delongas e enrolações minhas, solta a vinheta de abertura que a aula vai começar! Galera, então primeiro nós vamos começar aqui a nossa aula pegando o comprimento ou tamanho do nosso amortecedor. Bem, vamos botar na vista frontal de nosso veículo e para isso nós vamos precisar pegar as posições do nosso amortecedor, né? Que é este aqui. Então nós vamos vir aqui no front, vamos aumentar a tela, né? E vamos primeiro pegar as posições, tá? Então o amortecedor é o ponto 16 e o ponto 17. Então ponto 16 em X é 310, em Y é 180, em Z é 500. Então vamos ver aqui. Então viemos aqui no SolidWorks, abrimos um esboço, peça, ok. Dentro do SolidWorks, a gente vai pegar aqui na posição frontal. E vamos pegar aqui recursos. Esboço. Isso, esboço. E vamos primeiro traçar um ponto no espaço. Para esse ponto, a gente vai dar as medidas X e Y. Então, a medida X vai ser a medida em Y do Lotus. No caso, esta aqui é minha medida em X. Então, 180. Vem para cá, 180. Isso. Em Y, nós vamos dar a medida de Z, que no caso lá era 500. E aqui nós temos o nosso ponto 16 do nosso amortecedor. Beleza? Vamos traçar agora aqui outro ponto. E esse vai ser a outra posição do meu amortecedor. Que no caso aqui é o 17. 350 e 220. Beleza. Então aqui 350 e 220. Beleza, então essa é a posição do meu amortecedor, no caso. Claro que ele está para lá em vez de para cá, né? Mas não muda, isso aí não muda muito. Então vou fixar esse ponto aqui e este ponto aqui eu também vou fixar nessas coisas. Eu só preciso do comprimento dele, que é a distância entre esses dois pontos aqui. A distância entre esses dois pontos vai gerar 327 milímetros. 330, digamos assim, que já tá bom então. Esse é o comprimento do meu amortecedor. 330 milímetros. O comprimento, digamos assim, inicial dele, que é o comprimento sem ele estar totalmente esticado ou totalmente comprimido. Então esse é o comprimento padrão dele. Daí você vai lá no seu site do fornecedor e acha o amortecedor com esse comprimento. E digamos assim, com um curso igual ou próximo à sua suspensão. No caso, o curso desse aqui precisaria no mínimo ser uns 30 mm ou 20 mm, próximo disso. Beleza? Então, agora nós já vemos qual que é o comprimento e qual que é o movimento do nosso amortecedor. Agora, como é que nós vamos calcular a curva de amortecimento? Bem, na descrição desse vídeo vai ter um link direcionando aquela mesma planilha de rigidez, porém
ela agora foi anexada na parte escrito amortecedor, onde vocês vão poder calcular a curva de amortecimento, que é essa aqui que vocês estão vendo. Beleza? Então, para obter essa curva de amortecimento, eu preciso do fator de transferência de força. E segundo o Dixon, o padrão é 0,4, ou 40%. E preciso do fator de amortecimento, que se vocês observarem, vocês estão vendo que o meu é 0,9, que é para um veículo para Fórmula SAI ou monopostos. Eu vou deixar agora aparecer para vocês aqui uma tabela de valores do fator de amortecimento de acordo com o carro desenvolvido. Agora que você viu a tabela, nós vamos também atrás das 3 equações que nós precisamos para calcular esta curva aqui. A primeira equação é esta aqui, ó, que vocês estão vendo aqui em cima. Ok, eu vou aproximar até um pouco mais para ajudar vocês. Essa aqui, ó, onde eu tenho aqui o meu coeficiente de amortecimento, meu C-dump, meu CD, é igual a 2 vezes a massa, vezes a frequência da suspensão, vezes o fator de amortecimento. A frequência da suspensão, vocês tiveram lá na aula de rigidez. Caso vocês não lembrem, o card vai estar aqui em cima para vocês visualizarem. E assim vocês obtêm a força geral de amortecimento de vocês, né? O coeficiente geral de amortecimento. Vocês precisam calcular o coeficiente de extensão e o coeficiente de compressão. O coeficiente de extensão é calculado por esta equação aqui que vocês estão vendo. E esse é o cálculo do coeficiente de compressão. Com esses dois valores aqui, vocês vão encontrar esses valores que estão aqui, ó, o coeficiente de amortecimento, o coeficiente de amortecimento de extensão e o coeficiente de amortecimento de compressão. Com esses dois valores aqui, vocês vão jogar aqui nas equações, onde eu tenho que o amortecimento vezes a velocidade da força do amortecimento. Então assim eu gero a curva de amortecimento de acordo com a velocidade em metros por segundo, vezes o coeficiente de amortecimento, eu obtenho esta curva aqui, que é a curva de força de amortecimento. Através dessa curva, eu consigo selecionar o meu amortecedor. Lembrando que a primeira curva é o bump, onde o amortecedor é comprimido. Dessa forma, você vai utilizar a força de extensão na primeira parte do gráfico, que é a força que reage à compressão do veículo. Já a parte de baixo é quando o veículo está no rebump, ou seja, o retorno do amortecedor, quando tu estica o amortecedor. Dessa forma você vai usar a força de compressão de seu amortecedor para resistir à extensão dele. Então, no bump você usa a força de extensão e no rebump a força de compressão. E assim você obtém a curva de amortecimento do seu amortecedor. Essa planilha vai estar disponível para vocês na descrição, assim como o formato do cálculo no MATLAB, que também será fornecido. O código do MATLAB também é rigidez, onde foi acrescentado a parte de amortecimento. Está dividido tudo bem certinho lá, pessoal. E assim vocês conseguem calcular a sua curva de amortecedor e escolher o seu amortecedor para o seu veículo. Caso vocês queiram colocar esses dados de amortecimento dentro do Lotus, é só vocês virem aqui em Data, Compile Data, Damper Properties. Você pode colocar aqui quanto é o seu fator de amortecimento. Lembrando que aqui está em milímetros, lá está em metro, então você terá que dividir por mil o valor que você obter. Beleza? Você também pode colocar aqui no Data o valor da sua mola. Aqui, ó, a rigidez da sua mola e o deslocamento da sua mola. Tudo em milímetros, pessoal. Beleza? O Lotus está trabalhando em milímetros. Não tem problema, acredito que todos os engenheiros sabem fazer conversão de unidades. Se não sabe, tem que aprender, porque é essencial isso, pessoal. Já deixo de aviso para vocês. Ok? Então agora nós selecionamos o nosso amortecedor para esta suspensão. Encerramos a aula por aqui. E agora sim, você já sabe escolher o seu amortecedor para a sua suspensão. Então agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui.
Não se esqueça que agora o Prof. Mecânica está abrindo a possibilidade de fazer freelance de projetos de engenharia. A quem interessar, que envolva o SolidWorks, o Lotus e todos os softwares que eu ensino nesse canal. Muito obrigado e não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!